Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Todos vocês já sabem de cor esse versículo, né? Versículo lindo. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aleluia. Pai, fala conosco, também através da Tua palavra. Usa-me agora com autoridade, me dá a virtude que eu preciso para comunicar essa verdade tão espetacular. E que todos que estão aqui tenham um coração aberto e cheio de fé, para em ouvindo a Tua palavra, obedecê-lo naquilo que deve fazer, em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos falando a respeito de um novo tempo, e é impossível falar de um novo tempo, sem também falarmos que precisamos ser cheios do Espírito Santo. É impossível vivermos um tempo diferente da nossa vida, sem pensarmos em ser cheios do Espírito Santo de Deus. Acontece que nesse instante, quando Jesus está instruindo seus discípulos, depois de ter ressuscitado, passado 40 dias falando a respeito do reino de Deus para os seus discípulos, Jesus dá uma última diretriz para eles. Olha, fiquem aqui nessa região, não vão embora. Fiquem por aqui, até que o Espírito Santo, aquela promessa que Deus havia feito desde o passado, seja derramado sobre vocês. E quando isso acontecer, algo tremendo vai acontecer, vocês serão cheios de um poder que vocês não têm. E aí então vocês serão as minhas testemunhas. Mas aí a questão é onde? Aqui, logo ali, um pouco mais distante e em todos os lugares possíveis. Vocês serão as minhas testemunhas. Mas eu quero me ater um instante aqui no que diz respeito a ser testemunha. Testemunha é alguém que declara ter presenciado ou ter conhecido algum fato. Isso é uma testemunha. Alguém vai a julgamento e uma outra pessoa é chamada para testemunhar, ou a favor ou contra, ou para denunciar alguma coisa que tenha feito errado, ou para demonstrar de alguma maneira que essa pessoa não é o que está sendo acusada. Testemunha é alguém que presenciou algum fato, é alguém que sabe de alguma coisa e, portanto, pode falar a respeito daquilo que está sendo posto. E Jesus está dizendo: vocês que receberão o Espírito Santo, o receberão e junto dele terão poder para que vocês sejam minhas testemunhas. E nisso consiste algo muito importante para nós, porque Jesus está dizendo isso: vocês serão as minhas testemunhas. Mas o que é que Jesus quer dizer com isso? Quando Jesus estava falando isso para os seus discípulos, algo muito imediato estava sendo posto, que também vale para nós agora. Imediatamente essa palavra era para os seus apóstolos, aqueles que estavam com ele fisicamente. Mas isso também é uma promessa válida para todos os seus discípulos. Nós, os que não estávamos lá, mas cremos em tudo aquilo que esses que estavam lá viram e testemunharam. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo: vocês testemunharão, vocês dirão às pessoas, serão testemunhas a respeito das minhas obras, das coisas que eu fiz. E os discípulos fizeram isso com muito vigor, atestando todas as coisas que Jesus tinha feito, e por conta daquilo que Jesus tinha feito, atestando que o reino de Deus estava também chegado entre os homens. Porque de fato tudo aquilo que Jesus estava fazendo, enquanto sinal miraculoso, estava fazendo para testificar de que o reino de Deus estava chegado. Foi assim que Jesus iniciou o seu ministério, dizendo às pessoas: olha, é chegado agora a vocês o reino de Deus, então arrependam-se e creiam nas boas notícias da salvação. Jesus inicia o seu trabalho e testifica que o reino de Deus havia chegado através dos seus sinais miraculosos. Cada vez que ele fazia algo espantoso, era para dizer: o reino de Deus chegou.
todo judeu tinha uma esperança. Quando o reino de Deus chegasse, o reino de Deus viria trazido pelo Messias de Deus, pelo ungido de Deus, pelo Cristo de Deus, pelo prometido, preparado por Deus para fazer algo específico. E aqui nós vemos Jesus falando a respeito de ser testemunhas, e eles viram e conviveram e participaram de tudo aquilo que Jesus fez, que demonstrava quem Ele era. E não apenas demonstrava que Ele era o Messias, mas demonstrava que o reino de Deus havia chegado entre as pessoas. Veja bem, certa vez Jesus estava num ambiente e uma pessoa leprosa estava diante dele, disse: se o Senhor quiser pode me curar. E ele, como quem não fosse nada aquele problema, disse: eu quero, seja limpo, assim. Veja que Jesus pede para que esse leproso curado vá ao templo e ofereça um sacrifício pelos seus pecados, ou melhor, pela sua cura. E esse homem chega diante do sacerdote e diz para o sacerdote: eu vim oferecer um sacrifício pela minha cura. Eu imagino naquele momento o sacerdote, a crise que deu na cabeça dele, bugou o homem na hora, porque ele travou de ouvir aquilo. Como assim? Você está vindo oferecer sacrifício pelo quê? Eu era leproso e fui curado. E ele diz: impossível, nunca ninguém foi curado de lepra, nunca. Desde Moisés, quando escreveu a lei, lá no Levítico está prescrito o que deveria acontecer quando alguém fosse curado de lepra. O sacerdote devia ir na casa da pessoa, investigar tudo, queimar tudo que fosse de madeira, lavar de certa maneira alguns outros utensílios que não fossem de madeira. Os pertences daquela pessoa tinham que ser queimados, e aquela pessoa tinha que ficar meio que de quarentena, para observar se de fato ele foi curado, porque é uma coisa muito absurda, levando em conta que lepra era a pior desgraça que alguém podia ter naquele tempo. Desde que essa lei foi vigorada em Israel, nunca um sacerdote tinha efetuado tal sacrifício, porque nunca alguém tinha sido curado. Eu imagino na escola de sacerdotes, um sacerdote ensinando o outro, e lendo o Levítico e falando: essa daqui é a... Eu ia pular, mas eu vou ler só porque tem que manter o protocolo. Eu ia pular porque nunca você vai fazer isso, mas... né? E os rabinos tinham algo escrito da seguinte maneira: quando o Messias chegar, nós saberemos, porque até os leprosos serão curados. E de repente Jesus cura um leproso e fala assim: vai para o templo e oferece o sacrifício. Jesus não estava mandando um homem oferecer sacrifícios, porque ele mesmo, Jesus, sabia que tais sacrifícios não valiam de nada. O Davi já sabia disso. O Davi disse: eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios, lá no Salmo 51, porque se o Senhor quisesse, o Senhor teria até pedido, mas o que o Senhor quer de verdade é um coração quebrantado, um espírito contrito. E são essas coisas que o Senhor jamais deixa de notar. Sacrifício não é algo que o Senhor queira. O Davi sabia disso, imagina Jesus. Mas por que Jesus, sabendo que Deus não queria sacrifícios, manda aquele homem oferecer sacrifícios? Porque ele não estava mandando só um homem curado ir falar com o sacerdote. Ele não estava só cumprindo um rito ou um protocolo. Jesus estava dizendo: o reino de Deus chegou, o Messias está diante de vocês. Ele mandou uma carta viva, que aliás é o que o apóstolo Paulo disse que nós somos, cartas vivas, que o mundo lê, do amor de Deus para a humanidade. Cada vez que alguém olha para mim, cada vez que algum amigo meu do passado olha para mim e fala assim: eu não acredito que você se converteu, sabendo quem eu já fui, o que ele está lendo na minha vida é uma carta, uma declaração de amor de Deus para a humanidade. Eu os amo e quero tratar cada um de vocês, porque se Deus fez isso comigo, imagina com os outros, e os meus amigos sabem disso. Alguns de vocês aqui é a mesma coisa. Quando encontra com alguém e você fala: eu me converti, eu sirvo a Deus hoje, a pessoa fala: não pode ser, você deve estar fugindo de alguma coisa. Porque Deus é tremendo. E manda aquele homem lá oferecer o sacrifício, e não foi só uma vez, foram muitas pessoas viram e testificaram as coisas que Jesus fazia e ficavam impressionados. Certa feita, Jesus cura um cego de nascença, é espetacular. Ele cura o cego de nascença, e depois que o cura, esse homem entra no templo saltando, cheio de alegria: eu fui curado. As pessoas: me curado do quê? Eu era cego, nasci cego, agora eu enxergo. As pessoas falam: impossível, nunca um cego de nascença começou a enxergar.
E aí os fariseus, que eram homens zelosos da lei, que tentavam com todo tipo de esforço avaliar os possíveis messias, porque isso aparecia o tempo todo em Israel, homens dizendo ser o Messias, avaliavam a todos que vinham com alguma aparência de milagre, começam a seguir esse homem e questionar: o que aconteceu? Me fala, como foi? Eu não sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era assim, não, mas não é possível, me conta mais detalhes. E ele conta assim, sem entender muito também, porque ele também não sabia como tinha acontecido. E aí eles, não satisfeitos, esses fariseus, eles vão lá perguntar para o pai e para a mãe do cego. E fala assim: olha, vem aqui, seu João e Dona Maria, deixa eu perguntar. O seu filho era cego de nascença mesmo? Aí eu acho que a mãe falou assim: como assim era cego? Ele é cego. Porque o filho não voltou para casa depois de curado, ele foi para o templo. E a mãe fala: ele é cego, nasceu cego, está cego até agora. Aí fala: não, seu filho está lá no templo, pulando de alegria, lá diz foi curado. Aí essa mãe: ele já é adulto, pergunta para ele. Eles vão embora e vão de novo perguntar para o homem: me conta como foi essa história, conta, diz mais detalhes. Aí ele fica bravo, fala assim: mas por acaso vocês também querem ser discípulo dele? Foi Jesus, eu só sei disso, eu estava cego e agora estou enxergando. E aí de repente, ele não sabia nem quem era esse tal de Jesus, porque ele era cego, lembra? Num dado momento, esse homem estava ali ainda com os fariseus, aí chega alguém perto dele, o benfeitor de todos os homens, chegou ali e perguntou: você crê no Filho do Homem? Que é uma designação que o profeta Ezequiel dá para o Messias. Você crê no Filho do Homem? Aí ele vira para Jesus e fala assim: mas quem é o Filho do Homem para que nele eu creia? E Jesus fala: é esse que contigo fala. Ele fala: eu creio. E os discípulos estão com certeza ali em volta, mas os fariseus também estão ali, e os fariseus começam a questionar aquilo que está acontecendo. E Jesus fala assim: eu vim para que aqueles que veem se tornem cegos, mas para aqueles que são cegos, vejam. E os fariseus falam assim: mas por acaso você está dizendo que nós estamos cegos e precisamos enxergar? Aí eu falo assim: não, porque se assim fosse vocês não teriam pecado, mas como vocês acham que vocês já veem tudo. Jesus era fogo no cão, ele dava cada uma naqueles homens. O que Jesus estava demonstrando ali não é só que ele tinha um poder para curar pessoas, ali era um sinal de que o reino de Deus havia chegado entre os homens. E quando Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas, ele está dizendo: vocês vão falar para todos o que vocês viram e o que vocês ouviram, vocês vão falar para todas as pessoas aquilo que vocês perceberam, que estavam junto de mim. Atos capítulo 2, versículo 22, diz: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus, isso é Pedro falando, foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro pregava isso com força, porque ele tinha visto o que Jesus tinha feito, o tempo todo, era a pregação dos discípulos. Mas quando Jesus estava dizendo: vocês serão minhas testemunhas, e além de falar das coisas que viram e ouviram, também estava falando: vocês serão testemunhas da minha morte. E isso para nós é um problema já resolvido, porque assim, eu acredito que nenhum de nós aqui questiona o fato de Jesus ter morrido ou não. Todos cremos que Jesus morreu, na cruz inclusive. Alguns, estudando mais a fundo a língua grega, vão querer dar algumas afirmações do tipo: não foi uma cruz, foi uma estaca, porque a palavra grega lá não é cruz, a que traduzimos por cruz é stauros, que significa estaca. Tanto faz, no fim das contas virou cruz. Se ele carregou só a parte de cima e lá tinha o outro pau vertical, ele carregou horizontal, quando juntou virou uma cruz. Mas não é essa que é a questão. Eles tinham que ser testemunhas da morte de Jesus, porque muitas pessoas começaram a não crer que Jesus havia morrido. Inclusive no final do primeiro século, começo do segundo século da era cristã, recente dos fatos, começou-se uma crença e uma heresia tomou conta de muitos cristãos, que é chamado docetismo. No docetismo significa para aparecer. Lá eles acreditavam que o que eles viram não foi Jesus, foi uma aparição.
Na verdade, aquilo era uma ilusão. Um ser celestial estava provocando uma ilusão e ninguém estava vendo um corpo de verdade. Era uma ilusão. Então ele não tinha um corpo, então ele também não morreu. É isso. E se você acha que isso ficou lá no passado, muitas pessoas depois ainda continuaram falando disso. Lá no século III, por exemplo, foi escrito o que se supõe, ou que nós sabemos que é um apócrifo, um evangelho de Tiago, que seria o irmão de Jesus, e ele teria desmentido que Jesus nunca morreu. Lá nesse apócrifo de Tiago, do final do século II, início do terceiro, conta a história que Pôncio Pilatos era muito supersticioso, e ele ouviu a esposa dele falando para ele o seguinte: olha, você matou um cara inocente, você não devia ter feito o que você fez. E aí ele, puxa vida, esse cara não pode morrer. E aí ele vai lá, chama Nicodemos e Pôncio Pilatos, fala: arranca ele rápido da cruz antes que ele morra. E eles cuidam de Jesus e Jesus não morre na cruz. Nos primeiros séculos isso está acontecendo. E como se não bastasse tantas pessoas ao longo dos tempos, outro dia alguém escreveu um livro, o Dan Brown, um conspiracionista que faz romances e tal, escreve um livro, O Código da Vinci. Você talvez tenha visto o filme. Lá fala de uma suposição de que Jesus não morreu na cruz, mas que ele casou-se, supostamente até com Maria Madalena, tirado de algum apócrifo, e tendo se casado com Maria Madalena, teve filhos, e a sua descendência continua, e o santo Graal que eles buscavam era um dos descendentes de Jesus. Muita gente acredita nisso até hoje. Jesus não morreu, e ele ficou vivo depois de algum jeito e viveu. Alguns, fantasiando como seria, chegaram a escrever outros livros, e um filme, por exemplo, de muito tempo atrás, do Martin Scorsese, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, fez um filme chamado A Última Tentação de Cristo. É um Jesus bem esquisitão, mas no fim da vida, quando ele já está ali na cruz, aparece um anjo para ele, começa a falar com ele, e fala assim: você não precisa morrer, Deus já viu que você é obediente, então você pode sair daí. E aí ele sai de lá da cruz, e aí ele se casa com Marta e Maria, para não dar briga, óbvio, né? Se casa com Marta e com Maria, e ele tem filhos, e etc, mas aí a vida começa a ficar ruim, e ele percebe que tudo aquilo era uma visão que ele estava tendo, que na verdade era o Satanás que estava tentando ele na cruz. Então você vê que os romances vão tentando fazer a gente achar, ou pensar na possibilidade de que Jesus não morreu. Mas os discípulos tinham que ser testemunhas de que de fato Jesus havia morrido. E essa também era uma pregação muito forte dos discípulos de Jesus. E não só eram testemunhas da morte de Jesus, mas também da ressurreição de Jesus. Olha, se era difícil para alguns acreditar que ele tinha morrido, imagine acreditar que ele ressuscitou. Até os discípulos tiveram dificuldade de crer nisso. Porque depois que Jesus ressuscita, nós conhecemos a história, ou aliás, minto, sexta-feira Jesus morre, os discípulos ficam tristes, acabados, estão reunidos numa casa, ali lamentando a morte do mestre, e domingo de manhã algumas mulheres se levantam cedo, e vão levar algumas especiarias para o corpo de Jesus, e quando elas chegam diante da tumba, onde Jesus estava, que tinha uma pedra muito pesada, quando chegam lá a pedra estava removida, ele já não estava mais lá dentro. Nem as mulheres quando chegam inicialmente elas entendem, elas perguntam para um homem que estava ali, elas acharam que era um jardineiro, falou assim: onde colocou o corpo do meu mestre? Elas achavam que ele estaria morto também. Mas aí Jesus se manifesta e fala: por que você procura entre os mortos aquele que vive? O anjo, aliás, fala: ele não está morto, ele ressuscitou. E na boca de Jesus, o que uma das Marias ouve é: vai e fala para os seus irmãos, para os meus irmãos, que eu estou vivo. E imagina, ela volta correndo e bate na porta da casa que eles estavam. Ei, quando abrem, ele ressuscitou. E eles, não é possível que ele ressuscitou. Eles não acreditam. Não foi tão simples assim. Mesmo assim, para testificar, eles vão lá no túmulo, chegam lá, o túmulo está vazio. Quando eles voltam e contam para os outros discípulos, um dos discípulos ainda está assim: não acredito não, só acredito se eu ver, eu preciso encostar nele para ver que ele está vivo mesmo, não consigo acreditar que ele
está morto, e daqui a pouco Jesus entra naquela sala e se põe diante deles e fala: paz seja convosco. Ai meu Deus, que absurdo. Mas eu me coloco no lugar deles, não é fácil. A pessoa estava morta, agora ela não está morta, onde que ela está? Agora ela está viva, andando entre nós. Mas ele se põe lá no meio da sala e chama: Tomé, vem aqui, sou eu que estou aqui com você. Encosta, toca aqui em mim. E o Tomé vê. Jesus passa 40 dias provando, diz Atos dos Apóstolos, provando que estava vivo. E não foi só para os seus discípulos, porque umas 400 pessoas, pelo menos, testemunharam que Jesus ressuscitou. Mas, naquela época, houve uma tentativa dos líderes dos judeus para tentar fazer uma mentira pegar. E pegou por muito tempo para muita gente, inclusive judeus até hoje acham que isso é verdade. Eles pagaram alguns soldados para mentir que o corpo de Jesus tinha sido roubado por alguns discípulos. Está escrito isso nos evangelhos. E muitos judeus creem nisso até hoje. É fantástico. Mas os apóstolos criam que ele havia ressuscitado. Olha, Atos 2:32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Essa pregação na boca dos apóstolos está o tempo todo em Atos. Atos 3:15, 5:27-32, 13 de 27 a 31, 22, 14, 15, 26, 15, 16. Isso era algo tão importante para os discípulos, que para alguém ser um apóstolo, tinha que ter visto isso, acompanhado Jesus e visto ele ressurreto. Quando Judas se mata, e eles vão colocar uma pessoa no lugar de Judas, tem 2 possíveis novos apóstolos. E para escolher esses aí, eles tinham que ser pessoas que viram a Jesus. Bem diferente dos apóstolos que existem hoje, né? Porque para ser apóstolo hoje, basta o cara querer ser maior do que o bispo da igreja do lado. Então, eu não quero ser só bispo, quero ser maior do que o outro, vou ser apóstolo. Mas aí, eu não vi Jesus. Não tem problema, né? Isso é só um detalhe. Aí o cara fala: eu vi Jesus, eu tive uma visão. Não. Ver Jesus não era uma visão, é Jesus ressurreto, em corpo aparecer. Aí você fala: mas assim o apóstolo Paulo também não estava lá naquela época. Pois é, mas o próprio Senhor Jesus ressurreto apareceu para Paulo, e por isso ele é um dos apóstolos. Isso não aconteceu com nenhum dos nossos tempos, pelo menos não de verdade, talvez na imaginação de alguns, né? Pois bem, os sacerdotes queriam que pensasse o contrário, mas aí entra uma questão: os discípulos podiam falar: nós vimos ele fazendo, nós vimos ele morrendo, e nós vimos ele ressuscitado, ressurreto. Aí a outra pessoa que não crê poderia falar: mas então me prova. E aí começa a complicar um pouco. Se isso era complicado para os discípulos daquela época, o quão complicado você acha que isso é para você hoje? Porque Jesus está te chamando para ser testemunha que ele fez o que fez, que ele morreu e que ele ressuscitou. Imagina que você é esse cristão que quer ser testemunha dessas coisas, e você quer falar disso para mim, que não creio em Deus. E aí você fala assim: Jesus fez coisas maravilhosas, Jesus implantou o reino dele entre nós, ele morreu e ele ressuscitou, e eu falo para você então o seguinte: então me prova. E a questão é: como que a gente prova isso para alguém? É possível. Não só é possível, como para isso Jesus deu o seu Espírito, para que nós fizéssemos justamente isso. Eu vou mostrar para vocês como é que nós provamos que Jesus esteve entre nós, fez coisas maravilhosas e implantou o seu reino. Ele mesmo, Jesus, disse o seguinte, certa feita: ele estava expulsando demônios. Enquanto expulsava demônios, ele disse o seguinte: se eu agora expulso demônios pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, é porque chegou até vocês o reino de Deus. Uma das evidências de que o reino de Deus está entre nós é que as trevas precisam perder. As trevas não podem continuar ganhando. As trevas não podem continuar triunfando. Deixa eu explicar uma coisa: na batalha entre a igreja e o inferno, a Bíblia fala que o inferno tem porta, não fala nem de ataque. É a igreja quem ataca o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta não é instrumento de ataque, é onde se esconde lá dentro quem está com medo de quem está lá fora. O diabo é um ser que põe medo na crentaiada. Os seus agentes continuam deitando e rolando na casa dos crentes.
E o mundo está subjugado às coisas do maligno. Os irmãos sabem que eu não fico dando crédito nem moral para o diabo aqui nesse púlpito. E não estou fazendo isso. Na verdade, eu estou tirando todo o crédito dele. O que eu estou dizendo é que os crentes, infelizmente, dão crédito demais para o diabo. E o diabo deita e rola no mundo, porque a igreja não se manifesta como igreja. Porque o crente era para chegar e o diabo ter que ir embora. Mas o que nós vemos é o diabo agindo, não só oprimindo como ele faz, mas se apossando, destruindo. É para isso que ele veio, roubar, matar e destruir. E ele continua fazendo isso. E eu pergunto, onde estão os testemunhas de que o reino de Deus está entre nós? Aonde estão os homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus? Aonde estão os homens e mulheres de Deus que vencem as obras do diabo? Estão aqui agora. Em nome de Jesus, creia nisso. E saia por aí destruindo aquilo que o diabo tem feito. O diabo tem tornado pessoas cativas. O diabo tem oprimido pessoas. E nós somos agentes do reino de Deus. Somos embaixadores do reino de Deus. Pelo amor de Deus, começa olhando para dentro da tua casa, cuidando da tua casa. O diabo está destruindo um monte de família aqui, ó. Você sabe qual a função do embaixador? Representar o seu país. Deixa eu te dizer, imagine a embaixada da Noruega, se fosse aqui em Sumaré. Dentro da embaixada, no terreno da embaixada da Noruega, nenhum brasileiro pode fazer nada sem autorização da Noruega, porque aquele lugar é da Noruega, por mais que esteja dentro do Brasil. E o embaixador é o representante legal dessa outra nação. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Sabe o que significa? Que aonde você está tinha que ser um pedaço do céu. Aonde você está, o reino de Deus tinha que estar. E você representa o reino de Deus aonde você está. Te pergunto, você vive como embaixador do reino de Deus? Ou você vive como qualquer um nesse mundo? Nós somos embaixadores. Então levanta essa tua cabeça, toma posse da autoridade que você tem no nome de Jesus e vença as obras das trevas. Mas não só assim que nós demonstramos que o reino de Deus está entre nós. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus... Olha, eu tenho uma divergência teológica com o apóstolo Paulo nesse ponto, Moisés, vai vendo. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Ele diz, não é comida, não é bebida. Mas é poder, é alegria, é paz no Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Que você, como um agente do reino de Deus, alguém que testemunhou a verdade, sabe que isso está acontecendo agora, você devia chegar nos ambientes e promover justiça. Você tinha que ser um agente da paz, um agente reconciliador, não alguém que faz picuinha, não alguém que destrói, mas alguém que leva a bênção de Deus. Você chega no ambiente e as pessoas falam, nossa, que paz que está aqui. Mas não é porque ela sentiu um arrepio, é porque você agiu, porque você viveu, porque você falou, porque você fez. Você é um agente da paz. Quando você chega, a sua presença nos ambientes leva alegria para as pessoas. E não é só porque você faz uma palhaçada ou conta uma piadinha. A sua presença leva alegria porque as suas palavras são palavras de bênção. Porque a sua boca é uma boca abençoada. Você abre a boca e as pessoas são abençoadas. É por isso. São felizes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você é um agente das boas novas. Você chega no lugar, você abençoa. As pessoas estão em crise, desesperadas. E o que você faz? Você leva uma palavra de esperança. Aí a pessoa olha para você e fala assim, puxa vida, toda vez que você vem eu fico alegre. Muda o meu espírito. O ambiente muda quando você chega. Isso é ser testemunha de Jesus. As testemunhas de Jesus produzem alegria no coração das pessoas. Mas tá bom, pastor, então como que eu provo que Jesus morreu? Como que eu posso provar para as pessoas que Jesus morreu de fato? Atestando que aquela que é a finalidade da morte de Jesus foi realizada. Para que é que Jesus morreu? O apóstolo Paulo responde, ele foi entregue à morte por nossos pecados, Romanos 4, 25. Se ele morreu por causa dos nossos pecados, como que nós provamos que Jesus morreu de fato, e aquilo que ele fez é eficaz? Não sendo dominado pelo pecado. Porque se eu consigo ter uma vida sem o domínio do pecado, eu estou provando para as pessoas que aquilo que Jesus fez na cruz é válido e funciona em mim. Ontem,
enquanto eu pregava num acampamento, depois, no final, abri para perguntas, e os jovens fizeram várias perguntas para mim. Um jovem falou: pastor, eu posso viver uma vida santa? Eu falei: pode? Você deve. Essa é a vontade de Deus para você. E ele falou: eu não sabia. Aí talvez algum de vocês fale assim: não é possível que ele não sabia. Ele não sabia, porque o que ele ouve não é isso. O que ele ouve é isso aí mesmo, todo mundo peca, todo mundo é errado, todo mundo pisa na bola, então segue o jogo, vai vivendo do jeito que dá, faz o melhor que você puder. Não, não é assim não. Não é segue o jogo quando está errado não, porque o nosso padrão não é o padrão dos que vivem errado, o nosso padrão é o padrão de Jesus Cristo. Nossa vida precisa estar norteada por Jesus. Então você quer saber como você tem que viver? Olha para Jesus, não olha para quem está errado não. Ah, pastor, mas o resto do planeta está errado. Deixa o resto do planeta responder para Deus. Você também vai responder, então olha para Jesus e faça como Ele. Você vai atestar para as pessoas que Jesus morreu, provando que a morte dele serviu para te livrar do poder do pecado. E quando isso for, as pessoas crerão que Jesus de fato morreu. Não vai ser uma historinha. Vai ter uma evidência, uma prova cabal de que de fato ele morreu. Mas não só isso. Como nós podemos provar que Jesus ressuscitou? Pela mesma questão. Você vai atestar, através da finalidade da ressurreição, que de fato ele ressuscitou. E para que Jesus ressuscitou, pastor? Paulo responde naquele mesmo versículo. Romanos 4, 25. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Agora não somos mais aqueles que éramos. Nós fomos justificados. E por que fomos justificados? Há algo no coração de cada um de nós. A paz, porque agora nós vivemos com Deus. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E isso traz para cada um de nós uma certeza de uma salvação, que não vem porque nós somos bonzinhos, mas vem porque Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Olha, vamos imaginar a situação seguinte agora. Jesus vai vir agora aqui na igreja e vai levar aqueles que são dele. Alguns já disseram aí no coração: não vem agora não, Jesus, agora não. Vem depois da oração aí no fim do culto, talvez. Agora não, porque agora eu não estou pronto. Mas talvez alguns aqui dentro diriam: sim, vem agora, porque o culto já passou, já tomou até a ceia, né? Mas na quarta, quinta-feira fala assim: não vem não, Jesus, espera domingo. Espera domingo porque eu não estou pronto. Você sabe por que você vive uma vida com medo de Jesus voltar e você se perder? Porque você não experimentou essa graça justificadora que traz paz ao coração. Porque agora que nós fomos justificados, nós temos paz com Deus. Porque Ele enche o nosso coração de paz e de amor. Porque nós sabemos que a salvação não é fruto do nosso esforço. Nós sabemos que a nossa salvação é fruto do amor de Deus e do sacrifício de Jesus. Isso traz paz para o coração do crente. E Ele ter ressuscitado nos dá de fato essa verdade, essa consciência e, portanto, essa paz no coração. Crente que não tem paz no coração não está testificando para o mundo que Jesus Cristo ressuscitou. Porque Jesus Cristo em vós é a esperança da glória. Mas não é uma memória, é Ele vivo em mim. Ele ressurreto faz com que eu viva uma vida cheia de alegria e em paz com Deus, não uma vida como muitos vivem. E portanto, se nós pararmos para pensar em tudo que nós falamos até agora, aquilo que fazemos precisa ser legitimado por quem somos. Então, muitas pessoas acham que ser testemunhas de Jesus é sair falando uma mensagem para os outros. De fato, também é uma parte do nosso testemunho falar. Mas é muito mais aquilo que somos, como vivemos. E isso prova que é verdadeira a nossa fala. Muita gente fala coisas bonitas e não vive nada. Posta coisas bonitas no Facebook, no Instagram, manda mensagem no WhatsApp, coisa linda, mas a sua vida não condiz com as suas palavras. Sabe como Jesus chama pessoas assim? Hipócrita. E sabe qual é o destino dos hipócritas? Aonde haverá choro e ranger de dentes. Porque você fala uma coisa que você não vive. E eu não estou falando isso para te desencorajar a parar de falar. Eu estou te encorajando a viver o que você fala.
Porque você podia me ouvir e falar assim, então vou parar de falar, já que eu não vivo. Não, viva, creia e aposse-se daquilo que Ele te deu, na sua morte e na sua ressurreição. E aí, com a sua vida, você de fato testifica que Ele está vivo, que Ele morreu, mas que Ele está vivo. E é para isso que o Espírito Santo te dá poder, porque não é possível você fazer isso sozinho. Não é possível você vencer o diabo, não é possível você vencer as obras que já estão postas nas trevas, não é possível você vencer a si mesmo, a não ser que você seja revestido de poder. E poder não para fazer barulho dos pentecostais, com todo respeito aos irmãos pentecostais, mas poder para viver como um crente decente, que prova quem é Jesus com a própria vida. Você não abre a sua boca, mas quem está do seu lado fala assim, esse é crente. Olha o que ele está fazendo. Está todo mundo fazendo errado, mas ele está fazendo certo. Às vezes vão falar isso zombando, como fazem com algumas crianças da nossa igreja. Porque na escola as crianças fazem errado, e as nossas crianças fazem, algumas das nossas crianças fazem do jeito certo. E aí elas falam para a gente o seguinte, pastor, estão brincando comigo, estão fazendo bullying, porque eu faço certo. Mas mesmo esse bullying está mostrando que sabem quem é ele. Ah, tinha que ser o crente mesmo. É o crente mesmo. É o crente mesmo. Quando nós orarmos hoje aqui, nós vamos orar falando, Deus, vem sobre mim com o teu Espírito Santo. Vem sobre mim com o teu Espírito e me dá poder. Mas me dá poder para ser sua testemunha. Me dá poder para provar para as pessoas que o teu reino está entre nós. Me dá poder para provar para as pessoas que o Senhor morreu e por conta disso o pecado não me domina. Me dá poder para provar para as pessoas que o Senhor ressuscitou e por conta disso eu não tenho pavor nenhum, nem da vida nem da morte. Eu sei que algum de vocês, irmãos, eu quero finalizar com isso, alguns de vocês fica meio assim, quando fala de morrer, fica meio assim, a morte é um problema ainda para muita gente, é um tabu. Algumas pessoas quando começam a falar de morte, já procuram uma madeira, já vou bater na madeira. Isola, né? A morte é terrível. Mas eu preguei há muito tempo atrás que a morte é a professora para quem vive. E por outro lado, a morte não tinha que ser o terror para os crentes. A morte não é o fim. E para o crente, a morte é só o bilhete de passagem. Do bom para o melhor. Por isso que o apóstolo Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, fala assim, consolai-vos com essa palavra, consolem-se com essas palavras, e explica o que acontece no momento da ressurreição, quando os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, porque para o crente isso não é dor, não é desgraça. Eu sei o que eu estou falando aqui agora. Eu também passo por isso e todos vocês passam, mas eu não posso deixar de falar uma verdade. Quando nós temos problema com a morte, tem alguns problemas que estão envolvidos. Se eu tenho um problema com a morte, para mim, eu morro de medo de morrer, né? Quando eu fico desesperado por causa da possibilidade da morte, é porque eu não tenho certeza do meu futuro. E não ter certeza do futuro é não estar vivendo como nós estamos falando aqui. Quando eu fico desesperado por causa da morte de outra pessoa que é crente, mas eu perdi, você não sabe a falta que me faz. Isso não tem nada a ver com amor, isso tem a ver com posse. Isso tem a ver com posse. É meu, e eu não quero perder o que é meu. Porque quando perdemos os que amamos para Deus, nós não perdemos, eles foram promovidos antes da gente. E vão nos aguardar até o momento que nós vamos nos encontrar com eles. Nós não podemos ter esse espírito, é meu, não podia, não era para ser assim. Eu ouço alguns pais dizendo assim, se meu filho morrer, eu morro. Porque eu perdi a razão de viver. Deixa eu te dar uma triste notícia, isso chama-se idolatria. A razão de você viver é Deus, não seus filhos. É uma palavra dura que eu estou dando, mas apegue-se em Deus. E permita que o fluxo da vida siga, ainda mais se você é de Deus, e se quem você ama também é de Deus. Entenda que ninguém se perde estando em Deus. Se eu morrer agora, o que vocês vão fazer? Um funeral triste? Vão chorar no meu velório? Primeiro, eu já disse que eu quero ser cremado.
Haja caixa para pôr cinza, irmãos. Mas até lá eu espero estar mais magro. Ai, Moisés, ela está complicando, não é só pôr na churrasqueira? Vai ter um monte de gente chorando, vocês vão fazer uma festa. Vocês vão fazer um churrasco, pastor, ela vai comer carne, você está queimando lá, pastor. Vai ficar um pouco estranho para vocês que são esquisitos, para mim não. Eu vou estar indo com o meu Senhor, vocês têm que estar fazendo uma festa para mim. Porque o que eu preguei para vocês, a esperança para a qual eu chamei vocês, eu estou chegando. Já não vai ser mais esperança, vai ser realidade. É lógico que dói quando a gente perde quem ama. Mas se quem a gente ama é do Senhor, aleluia. Aleluia. Se vocês me perderem para o Senhor, fui eu que ganhei, irmãos. Fui eu que ganhei. O problema é de vocês, de arrumar uma urna para colocar tanta cinza. Haja poeira. E eu já falei, espalha bem as cinzas, que no dia da ressurreição, eu já falei isso. Eu não sei o que vai ser mais legal. Se Jesus voltar e eu estar vivo, desse corpo virar outro, eu não sei, vai ser muito legal. Ou se na ressurreição o pozinho voltar. Eu não sei é o pozão, né? Ô irmã, pega fogo tudo, é muito pozinho. Eu não sei o que é mais legal. Mas o que chegar primeiro vai ser legal, certo? Então você já sabe, já está dadas as instruções para a igreja. Minha esposa não vai ter dinheiro para cremação, então vocês façam uma vaquinha, porque é caro, né? E depende do tamanho do forno. Cirão, você foi fazer aquele exame na máquina lá, não teve máquina para entrar um homem desse tamanho, não foi? Para fazer um exame. De repente, para entrar esse corpício lá, também, só que você passa uma serra, assim, arranca, faz metade em duas partes, tipo um pão que corta no meio. Mas vocês já sabem da minha instrução aqui, do meu velório, e eu vou encerrar com esse espírito muito agradável que ficou da minha morte e cremação.